Olá pessoal! Bom, e para a receitinha de hoje nós vamos fazer bolo de cenoura. Ah, Lari, mas já tem um monte de bolo de cenoura, eu já sei fazer seu bolo de cenoura, gente. Mas não é qualquer bolo de cenoura, claro. Hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura, mas em uma versão slice cake ou também cake box, que é o bolo em fatias. Então é um bolo bem recheado, bem bonito, que você pode vender ele cortado em fatias. E, gente, é sensacional, é simples. Bolo de cenoura, bolo de cenoura sem dúvida é o meu bolo preferido. E assim, nessa versão que você vai ofertar para o seu cliente, não tem como não ser mais perfeito ainda um bolo de cenoura. Então vamos conferir a receita? Então a gente vai iniciando fazendo a massa, que é a mesma massa de sempre. Dentro do liquidificador você vai adicionar a cenoura, os ovos, o óleo, o açúcar refinado e vá bater muito bem até liquidificar muito bem essa cenoura e deixar um creme bem homogêneo. Em seguida, transfira para uma forma ou, se você quiser, também pode fazer dentro do liquidificador. Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó e mexa o suficiente até que tudo se misture. Bom, agora transfira essa forma para uma forma untada, coberta, aliás, você não precisa untar ela, só cobrir embaixo com papel manteiga. Eu só untei a parte de baixo para o papel manteiga grudar, tá? E estou usando também uma forma redonda, tamanho 25. E leva para assar em forno pré-aquecido até uns 45 minutinhos, mais ou menos, forno pré-aquecido a 180 graus. Depois de assado, aguarde ele esfriar uns 10 minutinhos e desenforme. Bom, agora é hora da gente fazer o nosso recheio, que vamos rechear esse bolo. Então, dentro de uma panela, adicione 2 latas de leite condensado, 6 colheres de cacau em pó e mistura muito bem até dissolver totalmente esse cacau e não ficar nenhum gruminho ali. E depois adicione o creme de leite, ligue o fogo e leve aí fervendo, deixa ferver até ele ficar em uma consistência de brigadeiro cremoso, que é quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Começou a levantar fervura ali, começou a criar aquelas bolinhas, começou a desgrudar do fundo da panela, ele já está no ponto. Então você coloca, e tá vendo que ele tá com um líquido bem ainda ralinho, porque ele ainda tá quente. Depois que ele esfriar, ele vai ficar muito mais cremoso. Então transfira ali para uma vasilha, cubra com plástico filme e leve para esfriar esse recheio completamente. E depois de frio, é hora da gente fazer a prensagem desse bolo.
E para fazer a prensagem, você vai cortar o bolo ao meio, tá? Nesse caso aqui, olha, com a ajuda de uma bailarina, eu peguei uma faca, medi certinho para verificar aonde que é o meio. Você vai cortando ali, olha, girando a bailarina até marcar, fazer a marcação por todo o bolo. Depois que fez essa marcação, você vai entrando com a faca dentro do bolo. Isso vai certificar que a sua fatia de bolo fique bem nivelada e bem certinho na hora de você for fazer sua prensagem. Bom, agora é a hora de fazer a prensagem. Então, dentro de uma forma, você coloca plástico filme, cubra com plástico filme, ou se não, um plástico de sua preferência, e adicione a camada de bolo, a mais bonitinha, mais retinha ali por baixo. Adicione todo o recheio, arrumando bem certinho ali para ficar bem certinho toda a lateral, porque depois esse recheio vai ficar exposto e ele vai dar a beleza para o nosso bolo. Adicione a parte de cima, dá uma apertadinha ali para certificar que a massa grude bem no recheio para depois não desmoronar esse bolo. E leve prensado na geladeira de um dia para o outro. Bom, esse bolo de cenoura, como ele é um bolo bem úmido, bem molhadinho, não tem a necessidade de você molhar. Mas se você quiser molhar também, faça uma caldinha neutra aí para acabar prevalecendo o gostinho do bolo de cenoura, né? Para não perder esse gostinho. Então, uma caldinha neutra de leite condensado com água está suficiente. Mas se você achar que é necessário molhar, tá? Senão ele já é um bolo bem úmido e eu particularmente não tenho essa necessidade de molhar. Bom, agora com o nosso bolo prensado de um dia para o outro, nós iremos fazer uma cobertura um pouquinho mais firme para decorar a parte de cima. Gente, é muito brigadeiro mesmo que vai nesse bolo. Além de uma fatia generosa por cima, também vai a decoração na parte de cima, tá? Então é muito brigadeiro. Então, dentro de uma panela, você vai adicionar novamente o leite condensado, junto com o cacau, misturar muito bem até dissolver totalmente esse cacau. Adicione o creme de leite, liga o fogo e agora misture até ele ficar em um ponto de brigadeiro cremoso, quase ao ponto de brigadeiro enrolar. É um ponto de brigadeiro ali um pouquinho mais firme. Quando ele começar a levantar fervura, você contar em uns 3 a 4 minutinhos e aí você desliga, transfira para uma vasilha e deixa esfriar completamente. Essa textura irá certificar que vai ficar o bico perfeitinho quando você decorar. Bom, agora com o brigadeiro já frio para fazer a decoração, desenforme o seu bolo, corte em 8 fatias ou então a quantidade de fatia que você achar necessária. Mas olha, corta bem certinho, porque todas as fatias têm que ficar bem iguaizinhas. Bom, agora com as fatias cortadas, é só você finalizar com um bico de sua preferência, pode usar o pitanga ou se não um bico perlê, fazendo zigue-zague aí e depois finalize com granulados também de sua preferência. Gente, e não fica sensacional uma fatia dessa? Fala a verdade, não é de encher o olho? Tenho certeza que seu cliente vai amar ter uma opção dessa daí no cardápio, porque, gente, né, é aquilo que eu sempre falo, se você quer vender um produto, faça um bolo de cenoura. Minhas alunas já devem ter ouvido isso, né? Lara, o que eu faço para vender? O que eu faço para divulgar? Eu falei, faz um bolo de cenoura. Quem que resiste a um bolo de cenoura? Imagina um bolo de cenoura desse. E é essa a receitinha de hoje. Uma ótima opção também para vocês comercializarem agora no final de ano, colocarem aí na ceia de Natal. Vai ser um sucesso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.